Olá, eu sou a Andréia, sou professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de inglês. Quem assistiu o último vídeo já sabe o que a gente vai aprender hoje. Mas vamos ver aí nesse slide o que a gente vai aprender. Eu fiz uma pergunta aí nesse slide, né? Let's learn about time. Vamos aprender sobre o tempo? O tempo aqui não é a estação do ano, é tempo de relógio, né? É como se ver as horas. Então vai ser bem interessante. Espero que você continue assistindo esse vídeo para você ter uma ideia como se vê, como se pergunta a hora em inglês e como se responde. Como a gente viu estudou sobre números, aprendeu vários números em inglês, vai facilitar bastante a gente ver as horas em inglês, saber responder, saber perguntar as horas em inglês, né? Então, já nesse próximo slide que vai aparecer aí para vocês, vai ter o desenho de um relógio, nesse próximo slide, agora que vai aparecer aí para vocês. Então, aí tem um desenho de um relógio, de um desenho representando um relógio, né? E aí eu vou explicar para vocês, vai dar para ter uma ideia, uma boa ideia de como se vê as horas em inglês. Então, analisem aí junto comigo. Embaixo tem a descrição, eu vou explicando pedaço por pedaço como se vê as horas em inglês. Olhem embaixo do desenho, o que está escrito embaixo do desenho do relógio. Não está escrito lá, o'clock, utilizado para horas exatas. Agora olhem ali em cima do relógio, não está escrito o'clock? Então, se tivesse, por exemplo, 1 hora da tarde, tudo que é hora cheia, eu tenho que colocar, quando eu falo a hora, por exemplo, se for 1 hora da tarde, eu utilizo 1 o'clock, sempre quando for horas exatas. Quando eu falo horas exatas, eu utilizo o'clock na frase, na minha fala também para as horas exatas, horas cheias. Então, se for 1, 2, 3, 4, independente da hora, mas se for exata, for hora cheia, eu utilizo o'clock para se falar. Notem que está ali em cima do relógio. Está ali na hora cheia. Então, o o'clock é utilizado para horas exatas, tá bom? Vamos ver depois na frase como que eu escrevo isso certinho. Daí a próxima explicação, ali abaixo do relógio. A expressão past, eu acrescento aqui, ali não está escrito, mas eu acrescento. A expressão past ou after é usado para indicar o minutos antes do 30. Então, olhando o relógio ali, no sentido horário, chegando até o 30, o past está escrito ali no desenho do relógio, past ou after. Tudo que é antes dos 30 é utilizado na frase ou na minha fala, quando eu falo das horas, é utilizado a palavra past ou after, antes de chegar nos 30 minutos no sentido horário. Vocês vão ter uma ideia quando utilizar na frase, tá bom? Daí, ali na terceira frase, a expressão quarter, que também é falada quarter, é quarter ou quarter, é utilizado para indicar 1/4 da hora, 15 minutos. Então, agora, olhem ali no relógio, quarter past, e no outro sentido, dos 15 minutos ali, quarter to. Então, quarter past é utilizado para falar de 15 minutos depois de passado das horas. Então, se for 4:15, eles falam 15 minutos passado do horário cheio.
ou 15 minutos para se chegar ao horário cheio. Eles não utilizam muito 15 minutos, podem até utilizar, mas a expressão que eles usam com mais frequência é quarter ou quarter, para se falar de 15 minutos. Então, quarter é utilizado para indicar um quarto da hora, que representam 15 minutos. Daí a última explicação que eu tenho ali na última frase é: a expressão have passed é utilizado para indicar meia hora, 30 minutos. Então, ali na metade do relógio, have passed, eles usam have, sempre você tem que pensar em metade. Então, quando eles falam de metade das horas, que representa 30 minutos, eles usam a expressão have. Então, sempre quando você escutar have, você vai saber que eles estão falando de 30 minutos. Eles usam have. Have, que é metade do relógio, que eles estão falando de 30 minutos. Então, olhem o relógio e vejam todas as expressões que vai ajudar muito a você ver as horas. Daí tem ali 5 past, 10 past, que é passado. Past after é passado do horário. Daí do outro lado, que está escrito 5 to 10 past, é para se chegar ao horário. Mas vai ficar mais fácil quando eu ver isso dentro do horário, que já vai ser no próximo slide. Vamos lá ver então o próximo slide? E eu vou explicando para vocês como que fica. Então, vamos ver primeiro como eu pergunto as horas em inglês. Qual é a pergunta que eu faço? Se eu estou na rua ou estou em algum lugar e quero saber o horário. Qual a pergunta que eu faço? Como que é? Que horas são em inglês? A pergunta é: what time is it? What time is it? Is it? Mas só que como está falando um pouquinho depressa ou a pessoa já tem facilidade com o idioma, fica what time is it? What time is it? Daí, para ficar mais educado, falaria what time is it, please? Acrescentaria o please. Se você quisesse falar com mais educação, acrescentaria o please. Mas só o what time is it também poderia se falar. Então, a pergunta é: what time is it? What time is it? Que horas são? What time is it? Essa é a pergunta. Daí ali, se for 1h da tarde, como eu expliquei, 1h da tarde, hora cheia. Como que eu respondo? It's 1 o'clock. It's é o pronome utilizado para coisas ou evento da natureza. Então, eu coloco ali o it, abreviado, it's 1 o'clock. Eu poderia responder sem o it's também, sem o it's abreviado. Mas para você saber que também é utilizado com it, eu coloquei ali. Eu poderia responder só 1 o'clock. Mas ali, eu coloquei ali para você saber que se utiliza o it's na frase também. Então, responderia it's 1 o'clock. O'clock porque é um horário cheio. Então, eu coloco o o'clock no final, porque é um horário exato. Então, na frase tem que ter o o'clock quando eu falo, porque é um horário cheio. Então, a pessoa perguntou, what time is it? A resposta é, se é 1h, it's 1 o'clock. O'clock tem que estar na frase porque é um horário cheio. E se for 2h05, ali no segundo horário, 2h05? Tem duas formas de se responder, se for 2h05. A primeira forma, it's 5 after 2. 5 minutos passado das 2. It's 5 after 2. It's 5 after 2. It's 5 minutos passado das 2. Essa é a primeira forma de se responder. Ou eu poderia responder, it is 2:05.
Pessoal, quando eu falo das horas aqui, eu tenho que falar o zero. E se tratando das horas, eu não falo zero, eu falo zero como ou. O zero se pronuncia ou nesse caso, e ele tem que ser falado. Então, eu falo 2, o 0 e o 5, a segunda forma de se responder. Então, é 2, o 0, que se fala ou, e 5. Então, 2 ou 5. Aqui eu não coloquei o it para vocês verem também que eu posso responder sem o it. Se eu quiser, eu também posso responder sem o it. Então, is 2 ou 5, a segunda forma de se responder. E se for 3 e 10? Eu também tenho duas formas de se responder. A primeira forma, it's 10 after 3. 10 minutos passado das 3. After. Eu posso colocar after ou past. Aqui eu coloquei after. It's 10 after 3. Ou a segunda forma, it's 3:10. It's 3:10. É 3 e 10. It's 3:10. 3 e 10. Da forma mais fácil de se responder, né? It's 3:10. E se for 4 e 15? Também duas formas de se responder. It's 4:15. 4 e 15, né? 4 e 15. 4:15. E a outra forma que eu posso responder 4 e 15? It's a quarter past 4. Ó, a quarter aparecendo. Quarter não representa 15 minutos? Representa, né? Nós vimos lá no relógio. Então, it's a quarter, que representa 15 minutos. Quarter past 4. É 15 minutos passado das 4. Quarter past 4. 15 minutos passado das 4. Quarter past 4. Essa é a segunda maneira de responder, que é 4 e 15. E se for 5 e 20? It's 20 after 5. 20 minutos passado das 5. It's 20 after 5. Primeira forma de se responder. Ou eu poderia falar it's 5:20, 5:20, 5:20, a maneira mais fácil de se responder. It's 5:20. Agora, se for 6:25, it's 6:25. 6:25, a forma mais fácil de se responder. 6:25. Ou eu poderia responder it's 25 past 6. 25 minutos passado das 6. Então, essas duas formas de se responder. It's 25 past 6. Então, parece que é um pouquinho complicado, mas nos nossos próximos vídeos nós vamos continuar analisando mais alguns horários. Então, não se preocupe, se você não pegou muito bem, nós vamos continuar nos nossos próximos vídeos vendo mais alguns horários, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal também. Muito obrigado por assistir esse vídeo.